Boa noite, pessoal. Tudo bom? A pedidos aí de muitos, vamos estar aí explicando o funcionamento do nosso novo EA aí de Forex. Então vamos lá começar com a parte aqui de lotes. Diferente das opções binárias, o operar com Forex, a gente não aposta em dólar, nós apostamos em lotes. Então, o lote inicial, que é o chamado micro lote, que é o menor lote que nós podemos apostar, é o 0,01. E aí os lotes vão subindo à medida que você queira apostar a mais. Agora, qual é o limite máximo? Vai depender da sua banca. O aconselhável é um lote aí onde o pessoal está fazendo testes aí, se não me engano é o 10 ou o lote 20, 0,20. Lembrando sempre que toda vez que nós formos entrar numa operação em Forex, a corretora nos cobra uma taxa, que é o chamado aí spread. Vamos fazer um teste aqui agora no euro US dólar. Vamos abrir uma ordem aí no menor lote, que é o micro lote. Vamos abrir tanto faz compra ou venda. Vamos abrir aqui. Abrimos uma ordem de 0,1. Vamos abrir uma ordem agora de 0,2. 0,2. Vamos abrir agora uma ordem de 0,10. E por fim aí vamos abrir uma ordem de 0,5. E vamos aí só de curiosidade abrir uma de 1, lote 1. Pronto. Vamos observar aqui nas operações que o lote de 0,1 a corretora cobra aí uma taxa de 14 centavos, acho que começa com 12. Quando você passa para o lote 0,2, ela sobe um pouco. 0,10 já é $1. 0,5, $5, $1 já são $16. Lembrando que isso toda vez que nós formos entrar numa operação de Forex, sempre vai ter essa taxa. Ou seja, se nós entrarmos numa operação aí de compra num lote de 0,1 e ela começar a cair e não subir, o valor vai se tornando mais negativo, ok? Então aqui nós entramos aqui com o lote e aí a gente vai aguardando que a operação aí de compra se realize. Se não realizar e ela começar a descer, ela está começando a descer ali, o valor aqui tende a aumentar. Olha lá, ela estava em 0,9 e aí vai aumentando o valor negativo. Beleza? Então vamos lá. O próximo aí é a questão aí do take profit, que é o primeiro alvo de lucro. Lembrando que esse 300 sempre tem que ser dividido por 10, ou seja, seria 30 pips aqui que nós estamos procurando no primeiro alvo. E aí o segundo alvo no EA seria para 60 pips. E o nosso stop aqui que está ativado seria para 30 pips. Como é que eu calculo isso? A gente pode simplesmente aqui utilizar dessa ferramenta de cruz e calcular. Clicando com o botão esquerdo no mouse, puxando o valor aqui no meio desses três valores, o 521, significa aqui que nós tivemos uma queda de 52 pips, 55 pips. Olha só, 55 pips. Ou seja, uma operação aqui de venda, a partir desse momento a gente teria aí 600 pips aí para cima para baixo de lucro, alvo,
600, sendo que, vamos lá, só conferindo aqui, nós teremos o primeiro 300 e o segundo 600, e o trailing stop de 300. Beleza? Como é que, olha só, vamos lá. Se fosse de venda, a gente teria o primeiro alvo aí para 300, ele fecharia aqui em lucro e depois ele continuaria até o próximo lote aí, próximo alvo de 600, que seria 60 pips aí, mais ou menos por aqui. 600, isso, olha aqui, ok? Sendo que a gente calculou aí 300 de trailing stop para cima, ele teria uma barra aqui de stop loss. Olha só, vamos lá mais ou menos aqui. Lembrando que essa barra aqui, ela vai acompanhando, ela vai descendo devagar. Vamos colocar aqui como se ela estivesse aqui. Ela vai acompanhando o stop loss à medida que a operação vai diminuindo, ok? Vamos para o próximo lá. O break-even aqui, num outro momento, eu explico para vocês o que seria. Essa é uma opção aqui muito interessante. Sugestão aí também do nosso colega Cadu. O que seria essa opção aqui? 50, seria 5 pips. O que seria essa opção? Nós teríamos aqui, nessa configuração que nós colocamos, 300 pips no nosso primeiro alvo. Quando ele atingir o nosso primeiro alvo, o alvo se torna o próximo stop loss. Mas para não ficar muito em cima da operação, a gente coloca essa opção aqui como se tivesse um espaço entre o valor aqui onde está a nossa ordem, para que a gente consiga um espaço aqui para cima de 5 pips, para ele continuar descendo e possivelmente um susto aqui, um possível aumento aqui em algum candle não bata no stop em cima. Seria essa folga, ok? Então nós temos esse valor aqui para isso. Então vamos lá. Embaixo aqui nós temos 8 indicadores. Se eu não contei errado, nós teríamos 8 indicadores. A partir de qual? A partir das bandas de Bollinger, que nós temos o padrão de 20, aqui a gente pode simular qualquer valor, e o desvio de 2. O que são as bandas de Bollinger? Os indicadores ficam todos aqui, tendência, osciladores. Quando você começa a utilizar, eles começam a subir aqui para essa região aqui como os mais utilizados. Então, bandas de Bollinger, 20 o período, 2, como está lá no nosso EA. Se a gente ativar esse indicador aqui, colocar True, esse indicador aqui, bandas de Bollinger, e a opção True, fechar fora da banda. True, fechar fora da banda. O que vai acontecer? Toda vez nesse indicador que acontecer de fechar igual aqui, fechou fora das bandas, vai acontecer uma ordem inversa de venda. Então aqui, a hora que abrir, ele vai ativar uma ordem aqui de venda, ok? Isto também para aqui para baixo. Quando bater aqui embaixo, aqui, ó, saiu aqui das bandas, ele vai na próxima vela abrir uma ordem de compra. Tá aqui, compra aqui, compra nesse momento aqui. Se sair um pouquinho, sai aqui. A gente pode mexer nesses valores? Podemos colocar 20, 30, 40 e começar a simular 2, 3, 4. Aí vai a gosto do cliente, onde nós temos aí que fazer as nossas simulações e ver as melhores estratégias. O que significa a gente colocar false aqui? False considera somente tocar na banda, ou seja, a hora que tocou aqui e voltou, ele já abre a ordem. Se tocar aqui, igual essa daqui, tocou e voltou, ele já abre a ordem, ok? Então sugiro aí que
a configuração de toque seja para bandas maiores, seja mais largas aqui, 40, 50, e a gente consiga aí, vamos lá, aí maiores só para a hora que ele tocar igual aqui, a hora que tocar e voltar ele já abre uma ordem aí de venda, tá aqui. Se fosse aqui a gente teria aí, vamos lá, 600, aí atingiria nosso objetivo. Ou seja, olha que chegar aqui mais ou menos nos 300, ele já fecharia o primeiro lucro e continuaria até os 600, ok? Tá aqui os 300 primeiro e depois os 600. Nessa configuração que nós colocamos aqui de 50 e desvio 2. É só nós colocarmos aqui 50, desvio 2, opção false, ok? Próximo indicador, value chart, tá falso aqui. Se quiser utilizar, é só colocar true. Aqui nós teremos bandas de Bollinger e value chart junto. O que são os value chart? Tá aqui, value chart. São essas velas aqui onde nós temos os níveis aqui que a gente define. Vou colocar amarelinho. São essas velas aqui. Então toda vez que tocar nessa configuração 5, 10, menos 10, vamos lá, cadê? 10, menos 10, aqui passou um pouquinho lá, 10,29, passou. Então, toda vez que passasse aqui, ele abriria uma ordem aqui de venda. Nesse caso aqui, ele abriria uma ordem aqui de venda. Para esse caso que bateu aqui, passou um pouquinho. Aqui deu 9,88, não passou. Vamos lá. Ah, passou não. Passou não. Ah, mas eu posso, em vez de 10, trabalhar com 8? Pode trabalhar com 8. Vamos colocar aqui 8 e menos 8. Pronto, aí nós teríamos uma outra ordem aberta aqui nessa configuração aqui de 5, 8, menos 8, ok? Como nós estamos trabalhando aqui com value chart, bandas de Bollinger, dois indicadores, ele só vai abrir a ordem se sair das bandas true, sair da banda de 20 no desvio 2 e sair do value chart no 8 e o 8. Então vamos lá. Nós temos aqui a banda de 22 e aqui nós temos o value chart de 8, 5. Só conferindo aqui 5, 8, 8, 20, 20. True, true. Então nós temos dois indicadores. Ele só vai abrir a ordem se dois dessas duas confluências acontecerem. Vamos lá. Vamos ver aqui uma confluência. Esse daqui passou, mas não passou a banda. Podem perceber que não saiu das bandas. Aqui saiu aqui no value chart e saiu das bandas. Então aqui a primeira confluência está ok, saiu, está ok. Então aqui a gente abriria, nós não, o EA abriria uma ordem aqui neste momento aqui, abriria para compra. Aí nós teríamos aí até o máximo aqui 200, não atingir o nosso objetivo. Aí cairia até 300, 400, bateria nosso stop, possivelmente seria uma perda aqui. Se nós tivéssemos colocado o stop aí só para 300. Se tivéssemos, vou colocar aqui, se o nosso stop tivesse mais ou menos aqui, aí ele bateria. Então, se tivesse um stop maior, mais para baixo, ele conseguiria fazer essa volta e subiria
até o 300, o máximo aqui 370, ou seja, bateria o nosso primeiro objetivo, mas o segundo objetivo de 600, vamos lá, aqui já está no horário de hoje, né? Então não tem mais para frente. Então a gente teria que esperar aí para ver se nessa ordem aqui a gente conseguiria bater lá nos 600 aqui, ó, nosso segundo objetivo, ok? Por isso que tem aquela estratégia, a gente utilizar um stop mais baixo ou mais curto, aí vai do cliente, ok? No nosso exemplo aqui, o nosso stop aqui, que é o trailing, ficou em 300, ou seja, nessa operação aqui de compra, nós teríamos aqui 200, olha só, quase que eu acertei de olho aqui. Olha só, um stop um pouquinho aqui para cima aqui, ó. Então ele quase bateria aqui, mas aqui ele bateria. Então aqui seria uma perda se a gente tivesse colocado o stop de 300. Ah, e se eu tivesse colocado aqui 600? Beleza, 600. A gente teria aqui nesse momento aqui da compra, 600, mais ou menos aqui nosso stop, ok? Mas aqui embaixo, teria essa folga para trabalhar aqui pelo menos o nosso primeiro objetivo. E se não acontecesse isso, ele caísse, o português, caísse, aí nós teríamos perdido, ok? Por isso que é bom a gente trabalhar sempre com 2, 3, 4, 5 indicadores aí para que a gente tenha uma confluência mais segura. Agora a regra com certeza é: quanto mais indicadores, menos entrada, mais segurança também nas nossas operações, certo? Eu já vi aí ultimamente aí andei testando alguns IAs que fazem várias entradas durante o dia, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. No final do dia aí ganha uns 5, 10 dólares aí, mas talvez aí esteja sempre no lucro, não sei. Ok? Então aí, para não estender demais nossa explicação, passar rapidamente aqui. Nós temos a bandas, o Value Chart, nós temos o RSI. Uma coisa interessante aqui nos indicadores aqui de sobrecomprado e sobrevendido é o seguinte: ativando esse daqui, o RSI, vamos lá pegar o RSI, tá? Ele aqui, RSI, cadê ele? Oscilador RSI, tá lá, 14, vou colocar o 8 aqui que dá 8,8020, pronto, tá lá, cadê o RSI? Aqui é 8,8020. O que vai acontecer? Uma coisa interessante no nosso EA. Vou tirar o Value Chart daqui. Value Chart. Bandas de Bollinger. Vamos lá, o que vai acontecer aqui? Nós temos uma opção que é quando passar a linha de 20, nós definimos o 20, quando passar na próxima operação, que é essa daqui, ele já abre uma compra, uma operação de compra. Aqui passou, ele já abre. Passou aqui para baixo, que é sobrevendido ou sobrecomprado, ele já abre aqui uma operação. Então aqui nós teríamos aqui 240, não teria batido nosso objetivo aí. Teria caído e teria batido aqui 230. Aqui a gente teria tomado um loss aqui se estivesse aqui operando nesse indicador sozinho, ok? Então a gente tem essa opção. Agora a gente tem uma opção interessante no EA que é essa daqui. Cadê? RSI True. Sinal de volta True. Espera voltar nos níveis.
Ou seja, o que é isso aqui? Quando estiver em true, ele vai aguardar a volta para dentro da linha. Ou seja, vamos lá. Às vezes o indicador ele desce e fica muito tempo. Aqui não teve. Às vezes ele sobe e fica muito tempo aqui em cima. Neste caso aqui, o que aquela opção de esperar a volta faria? Entrou aqui, subiu. Ele esperaria a linha aqui amarela voltar. Aqui voltou. Ela já está nesse momento aqui. A, a entrada seria na próxima vela, ou seja, nessa vela aqui ele já estaria dentro aqui do parâmetro que nós estabelecemos de 80-20. Então ele operaria aqui a partir desse momento aqui, ok? Então a gente tem duas opções para operar aí para testar. Então é essa operação aqui de true e false, ok? Então false aqui ele não vai esperar voltar. Ele passou aqui, ele já abre automaticamente a operação na próxima vela, ok? Então essa opção de true e false nós temos no RSI, no Money Flow e no CCI, ok? O MACD é uma estratégia aí particular minha que eu coloquei aí. Quem quiser testar aí, é um indicador que eu remodelei ele para ver se dá algumas entradas interessantes. E nós temos também aí um dos indicadores mais complexos aí que o pessoal fala, que é o ADX, que é esse indicador aqui que eu vou colocar para vocês, ADX. Eu não sei porque o X ali, mas não tem X, né? Mas tudo bem. Então é esse indicador aqui. São 3 linhas e o nível que a gente coloca aqui. Esse é o nosso ADX. Então eu mudei aí mudei não, eu coloquei uma estratégia a partir desse ADX para que a gente consiga aí buscar bons resultados. Depois a gente precisa testar ele também. É um indicador de aqui tendência. Tendência nós temos Bollinger Bands, a Bands, né? Bollinger Bands ou Bands e o ADX. Temos as linhas, as médias móveis aí também. Tem o nosso indicador. Cadê o nosso indicador aqui? Então nós temos aí as linhas aqui de CCI, médias móveis e ADX, ok? Então todos esses indicadores aí, lembrando, a gente tem sempre que ativá-los com true ou false, ok? Na preferência aí do cliente. Então aí, diferente dos nossos IAs de binária, esse IA de Forex aqui, ele está com uma opção aí mais interessante, que é a programação automática aí das operações. Ou seja, se eu quiser ativar isso, eu ativo automático. E aí são aí os touros lá que a gente está acostumado a ver. Ou seja, ativar alto impacto é o 3 touros, médio são 2 touros e baixo seria um touro. Ou seja, nessa configuração aqui, toda vez que aparecer uma notícia de 2 touros, médio e 3 touros, automaticamente, já está aqui como true, o EA vai travar. Então já está configurado aqui para travar. Eu não quero travar, ok, false aqui, ok? Definimos aqui quantos minutos nós vamos deixar ele travado no automático aqui, para antes e depois aqui da notícia. Agora, se eu quiser operar num determinado horário, é só colocar aqui o horário, ok? O horário que eu quero deixar ele travado, beleza? Então aí, gente, eu espero que eu tenha ajudado aí a quem ainda tem dúvida ou tinha dúvida, né?
Uma coisa aí que o Edson também comentou aí, que é interessante falar, se eu for abrir aqui euro S dólares, o euro S dólar, colocar aí uma configuração, depois for abrir de novo o euro S dólar, cadê ele aqui? Euro US dólar. Se eu for abrir de novo o gráfico e colocar o EA novamente dentro dele, eu preciso mudar esse daqui, ó, o número mágico. Eu preciso colocar um outro valor aqui, para não ficar dois pares, mesmo que eu tenha configurações de estratégia diferente, eu preciso mudar esta opção aqui do número mágico para qualquer outro número, certo, galera? Então aí a gente vai testando, eu vou colocando aí as fotos, vou ajudando o pessoal aí na medida do possível, beleza? Fico por aqui, um abraço para vocês.